Amém? Vamos começar então? Feche seus olhos, vamos começar orando. Apresente sua vida diante do Senhor, apresente aí as pessoas que você compartilhou esse vídeo diante do Senhor, apresente a sua família, todos os seus contatos, os seus vizinhos diante do Senhor neste momento e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Deus, antes de tudo te agradecer, te glorificar, te adorar, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, te agradecer, ó Deus, porque a tua graça nos é suficiente, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem permitido que nós possamos perceber o seu sustento, perceber o seu cuidado, sentir a tua presença a todo instante. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, misericórdia sobre as nossas vidas, perdão sobre os nossos pecados, que o Senhor esteja nos abençoando nesta noite, que o Senhor esteja falando aos nossos corações neste momento. Clamo a Ti, ó Deus, pela internet, que não haja nenhum tipo de ruído, que a internet esteja estável, que onde quer que esta mensagem alcance, possa encontrar corações dispostos a Te obedecer. Clamo a Ti por aqueles que estão ouvindo e por aqueles que ouvirão, que a Tua graça esteja sobre eles, que em nome de Jesus o Senhor se faça presente, que seja perceptível, ó Deus, a Tua presença neste momento, nesta noite, a cada um de nós, que em nome de Jesus nós possamos nos sentir aconchegados, abraçados pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor, acalmados pelo Senhor, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sentir o Teu conforto e o Teu consolo a todo instante, que onde quer que esta mensagem, ó Deus, venha alcançar, possa encontrar, ó Deus, pessoas que realmente carecem, ó Deus, da Tua graça e misericórdia e se rendem, se derretem, se derramam diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um destes que estão ouvindo e que ouvirão, e que nós possamos a todo instante estar disponíveis na Tua presença para a Tua obra e dispostos a Te obedecer. Fala conosco, ministra aos nossos corações para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, irmãos. Nós estamos estudando nestas quintas-feiras, nós estamos refletindo um pouquinho a respeito do nosso Deus que é incomparável. E aí nós vimos que este Deus que ele é incomparável, ele é todo poderoso, ele é indescritível, não há nada na nossa língua, no nosso dicionário que possa descrever a majestade de Deus, porque nós somos limitados diante daquele que é eterno, todo-poderoso, todo-santo, né? Que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos doou a vida, porque a vida pertence a ele. Este Deus que é incomparável, ele cuida de nós. Ele é pastor, não é verdade? Este Deus que ele é incomparável, ele nos protege, ele nos guarda, né? Ele está todo o tempo nos respaldando, nos guardando de todo mal, de toda injustiça. E hoje nós vamos ver que este Deus que ele é incomparável, ele nos molda, ele nos transforma, ele nos aperfeiçoa para a tua santidade, para a tua graça e para a tua misericórdia. E para isso nós vamos refletir um pouquinho no livro de Isaías. Peço que você esteja abrindo aí o livro de Isaías. Abra o capítulo 64 de Isaías, nós vamos ler somente o verso 8. E Isaías 64, verso de número 8. Diz assim a palavra do Altíssimo: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vou ler novamente. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Para que a gente possa refletir um pouquinho nesse Deus que nos molda, que nos aperfeiçoa, que nos transforma de glória em glória, nós vamos refletir um pouquinho numa coisa que eu acho que todo mundo tem em casa. Se não tem em casa, já usou em algum momento da sua vida, que é um lápis. Lápis de escrever. Lápis que você faz suas anotações, lápis que você estudou na escola, que você fez as suas continhas, né? E lápis que todo mundo já usou ou usa hoje em dia. E como é que a gente vai refletir nesse objeto tão comum,
tão ordinário que todos nós temos em casa, o que isso tem a ver com o Deus que nos molda? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Sabe por quê? Porque uma das características do lápis é que ele sempre deixa uma marca. Não sei se você está conseguindo ver, eu acredito que sim. Mas ele deixa uma marca. Se você passar ele aqui no papel, ele vai deixar uma marca. O lápis deixa uma marca. E nós deixamos marcas uns nos outros. Em toda a esfera de relacionamento que nós temos, em toda a esfera de diálogo que nós temos, em todo momento, quando nós entramos em contato com alguém, nós deixamos algum tipo de marca. Nós deixamos a nossa impressão digital na vida daquela pessoa. Nós deixamos alguma característica nossa na vida daquela pessoa, a todo instante. Isso faz parte do ser humano, faz parte do cotidiano de nossas vidas. Eu deixo marca na vida da minha esposa, ela deixa marca na minha vida, meus filhos, meus amigos, meus vizinhos, todos nós deixamos marcas uns nos outros. A todo instante nós estamos deixando essas marcas. E aí, quando nós pensamos neste Deus que é incomparável e que nos aperfeiçoa, este verso de número 8 de Isaías 64, ele diz que nós somos o barro, e o Senhor é nosso oleiro, e nós somos obras de suas mãos. Obras de suas mãos. Eu tenho aqui no meu escritório um vasinho de uma plantinha artificial. Mas esse vasinho de plantinha artificial, alguém o fez. Alguém colocou as suas mãos nele e o fez. E este alguém que colocou as suas mãos nele, deixou nele as suas marcas. Deixou neles as suas digitais. Deixou nele a sua impressão. Sabe quando você acessa um site, por exemplo, e lá embaixo no rodapé está escrito assim, ó, Powered by fulano de tal? Isso quer dizer que ele foi feito, foi construído, aquele site foi construído por aquela pessoa. Aquilo é a marca da pessoa, é a marca registrada. Nós temos a marca registrada de Jesus em nossa vida. Você tem, e eu gosto muito de lembrar disso, você tem as digitais do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Como assim, pastor? Eu fui criado do pó. Eu fui criado do barro. Eu fui criado da argila. Macia de modelar. E você também. E aí, Deus deixou em nossas vidas essa marca, essa digital. E sabe o que é fantástico pensar, irmãos? Nessa marca que Deus deixou na minha vida, na sua vida? Nós não somos, preste bem atenção no que eu vou te falar. O ser humano, ele não é uma produção em série. Como assim uma produção em série? Quando você pega, por exemplo, um lápis, o lápis ele é criado, ele é construído em série. São milhares de uma vez só. Por quê? Porque tem a forminha, né? O molde, na qual a partir daquele molde são criados tantos milhares e milhares de lápis num único lote. Quando você olha uma vasilha, por exemplo, uma Tupperware, ela é feita em série, em lotes. São milhares e milhares. Eu e você não. Nós não somos criados em série, cada um é único. Não existe ninguém na face da terra que possui as suas digitais. Só você. Não existe ninguém na face da terra que possui a sua íris. Só você. Só você. As pessoas podem ter semelhança de voz, de olhos, de cabelo, de fisionomia, até de personalidade. Mas cada um tem a sua própria digital, cada um tem a sua própria íris. Cada um é único. Cada um é único. Nós não somos produzidos em série. Isso quer dizer que o Senhor se preocupa em criar um por um 7 bilhões de pessoas no mundo.
criados à imagem e semelhança do Senhor, criados um por um pela mão do Criador, um a um. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Nós temos essa marca, essa digital de Cristo em nossa vida. Nós temos essa marca do Criador em nossa vida. Ele nos moldou, Ele nos criou. E quando nós olhamos para Gálatas 6, verso 17, Gálatas 6, verso 17, diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Lembra que eu te falei que cada um de nós deixamos marcas uns nos outros? Paulo, quando escreveu essa carta, ele diz claramente: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais marcas você carrega? Quais marcas você tem deixado nas pessoas ao seu redor? Você já tem a sua marca original da presença de Deus, da mão de Deus sobre a sua vida. Mas você tem deixado essa marca transparecer? Você tem levado essa marca para outras pessoas? Você tem deixado essa marca em outras pessoas? O lápis deixa uma marca por onde quer que ele passe. Nós também deixamos marcas onde quer que nós passamos. E nós precisamos resplandecer a glória de Cristo em tudo que fazemos. Uma outra característica que eu aprendo com o lápis é que, às vezes, vai acontecer de, infelizmente, por alguma coisa que aconteceu, e o lápis, ele perde, olha lá, perde a ponta. E aí ele já não consegue mais deixar escrever. Ele não perde sua funcionalidade porque perdeu a ponta, né? Mas existe uma ferramentazinha chamada apontador, na qual o lápis ele pode ser então apontado, ajustado, para que ele possa voltar a fazer aquilo que é propósito da sua existência, que é deixar a sua marca. Um desenho, uma carta, escrever alguma coisa. E da mesma forma, quando Deus quer nos moldar, nos aperfeiçoar, às vezes ele vai quebrar algumas arestas. Às vezes ele vai quebrar algumas coisas que não são dele. Às vezes ele vai tirar de nós algumas coisas que não agradam, que não glorificam ao Senhor. Mas eu te pergunto, se o lápis pudesse falar, você acha que ele iria reclamar? Porque quando a gente olha para o apontador, é retirado muito do lápis. Isso deve machucar. E realmente, ser aperfeiçoado machuca. Quando nós somos aperfeiçoados, machuca, fere o nosso orgulho, fere as nossas opiniões, fere o nosso caráter, mas é necessário para que a gente possa ser aperfeiçoado. É necessário para que a gente possa crescer a imagem do autor e consumador da nossa fé. É necessário para que a gente possa alcançar a estatura do varão perfeito. Todo mundo, principalmente quando é criança, sente uma dorzinha nas pernas, no joelho principalmente, né? Que é a chamada dor do crescimento. Todos nós sentimos dores quando vamos crescer. Mas é necessário para que a gente possa crescer. É necessário para que a gente possa crescer. Às vezes, se uma pessoa, por exemplo, desloca o braço, dói muito. Para colocar no lugar, dói ainda mais. Mas é necessário para que possa voltar a ter mobilidade com o braço. Tudo aquilo que nos faz crescer, muitas vezes vai doer, vai machucar. Deus quer nos aperfeiçoar.
Deus quer nos moldar conforme a sua imagem e semelhança. Deus quer que nós cresçamos em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. Mas para isso, muitas vezes ele vai quebrar a pontinha do nosso lápis para que a gente possa ser apontado, aperfeiçoado. Jeremias 18. Jeremias 18, verso de número 6. O profeta diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: eu sou o Criador, eu te criei, eu posso te fazer de novo. Eu posso te fazer de novo. Nós podemos nos deixar ser moldados pelo Senhor. Tá difícil, meu irmão? Tá assim impossível viver do jeito que tá. Tá assim impossível se manter da forma como está. Deus pode te fazer de novo, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. É Ele que tem a senha do seu código genético que pode te moldar conforme a vontade dEle. É Ele que tem todo um mapeamento celular e genético da sua estrutura para falar assim, ó, isso aqui é doença, eu vou tirar, porque não pertence a Ele. Mas isso daqui, que é essa doencinha aqui, não, isso aqui eu vou deixar para que Ele possa aprender a me glorificar. Nós precisamos aprender a nos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele faça na nossa vida, conforme a sua vontade. Porque é a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. É a vontade dEle que precisa sobressair das nossas vidas. Nós podemos ser aperfeiçoados quando nós deixamos que Deus tire de nós aquilo que não lhe pertence. João 15, quando Jesus vai falar a respeito da videira verdadeira, ele diz que Deus, que é o Pai, que é o agricultor, tira daquele ramo que dá fruto, ele limpa. O que é limpar? Tirar a folha seca, tirar galho que está seco, que não está produzindo nada. É tirar aquilo que é imprestável para que possa produzir mais. Se Deus tirou da sua vida, por exemplo, alguma companhia, algum amigo falso, algum amigo que você tem sentido falta, dê glória a Deus. Porque se Ele tirou, é para que você seja aperfeiçoado, é para que você possa frutificar mais. É para que você possa se frutificar mais. Então se coloque na mão do Senhor e deixa Ele agir. Deixa Ele agir. Vai doer? Vai, mas é o melhor para você. Vai doer? Vai, mas é o melhor para você. Isaías 49, verso 2, o profeta diz assim, ó: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Duas figuras aqui de armas que o profeta usa. Primeiro, ele fala a respeito de uma espada aguda, ou seja, uma espada afiada. Você já viu uma espada sendo feita? Você já viu uma espada sendo construída? Viu? Não? Deixa eu te falar como é que funciona. Pega o ferro, derrete o ferro, coloca num molde, e aí começa o processo de temperagem. O que é o processo de temperagem? Leva a espada no fogo, tira a espada do fogo, amartela a espada, coloca na água, tira, bota no fogo, martela, bota na água, tira, bota no fogo, martela, bota na água, até que ela possa ser afiada. E aí, o profeta diz que a minha língua Deus fez como uma espada afiada. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você não tem noção do poder da sua língua. Isso quer dizer que a sua língua pode ferir ao ponto de matar alguém. Mas também quer dizer que a sua língua pode ser usada para abençoar muita gente, quando ela é moldada como uma espada afiada pelo Senhor e não pelo inimigo. Deixa Ele tirar palavrão da sua boca, maldição da sua boca. Isso não vem de Deus, isso não pertence a Ele. E Ele não quer e não se agrada dos seus filhos quando fazem e falam dessa forma. Fofoca, injúria, calúnia.
disseminar fofoquinha, falsidade, falsa informação, isso não procede do Senhor. Isso não procede do Senhor. Segunda coisa que ele usa aqui, como uma flecha polida. Sabe o que é uma flecha polida? Antigamente, na antiguidade, quando eles iam fazer a flecha era de madeira. Pegava lá aquela vareta. Só que aquela vareta, se eles só pegarem aquela vareta e já puxar o arco e lançar, aquela vareta poderia ter muita farpa. E aí aquela farpa, você imagine, você tá lá segurando o arco, e aí a flecha tá aqui bem no rumo do seu dedo. Na hora que solta, se tá cheio de farpa, o que vai acontecer? Vai sair rasgando o seu dedo aqui, machucando o seu dedo. Segundo problema, como tá cheio de farpa, a flecha vai fazer assim, ó, e não vai atingir o alvo. Aí o que eles faziam? Lixa para lixar a flecha e deixá-la bem polidinha. E aí ela alcançava grandes distâncias e o seu alvo. E o Senhor quer fazer a mesma coisa com as nossas vidas. Para nos aperfeiçoar, Ele quer tirar as farpas que muitas vezes nós temos e que machuca ao nosso redor. Machuca os nossos relacionamentos, machuca os nossos amigos, os nossos vizinhos, machuca as pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer tirar essas farpas, Ele quer lixar, para que a gente seja esmerado à estatura do varão perfeito, para que seja uma pessoa que não machuca os outros, para que seja uma pessoa que, quando lançada pelo Senhor, alcance grandes distâncias e grandes pessoas para a glória dele. Alcance o alvo que o Senhor designou para as nossas vidas. Perceba que o Senhor não nos molda, o Senhor não nos aperfeiçoa sem propósito, sem objetivo. Não é de qualquer jeito. Tem um objetivo claro de glorificar ao Senhor. A flecha tem um objetivo claro de alcançar e atingir o alvo. Você tem um objetivo claro de alcançar e atingir o alvo de discipulado, de evangelismo, de proclamação da palavra do Senhor que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Nós somos aperfeiçoados para glorificar ao Senhor. Nós somos aperfeiçoados para amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nós somos aperfeiçoados para amar o próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo como a nós mesmos, eu não quero ser ferido, não quero ser machucado, não vou machucar. E para isso Ele vai nos polir, para que a gente possa alcançar grandes resultados. Terceira coisa que eu aprendo com o bendito do lápis, esse objeto ordinário que todo mundo tem em casa, é que existe uma... Até agora eu falei da ferramenta apontador, né? Que vai apontar o lápis. E agora nós temos a ferramenta borracha, que vai apagar as marcas que o lápis deixa. O lápis nos ensina a perdoar. O lápis nos ensina a perdoar a quem nos machuca. E perdoar é ser aperfeiçoado pelo Senhor. Porque perdão exige amor. Perdão exige renúncia. Perdão exige entrega. Perdão exige obediência. Perdão exige submissão ao Senhor. Tudo isso nós podemos encontrar e aprender com o lápis. De nos deixar ser moldados pelo Senhor para que nós possamos corrigir os nossos erros. Reconhecer que somos pecadores. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Reconhecer que eu tenho um salário por causa desse bendito pecado que é a morte. O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Reconhecer que eu careço da graça e misericórdia do Senhor, então eu preciso me arrepender. E aí esse arrependimento é essa borrachinha que vai apagar da minha história aquele pecado. Mas não basta apenas isso, eu preciso me converter, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar o meu comportamento. 1 João 1,9, um texto bastante conhecido. 1 João 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu acho esse texto fantástico. Não basta perdoar, sabe? Eu acho isso muito bacana. Deus não perdoa somente. Perdoar não é suficiente para Deus. Ele quer nos purificar também. Ele quer nos perdoar e nos
purificar. Sabe o que é esse purificar? É justamente o fato de que Deus nos perdoa, ele vira e fala assim, olha, eu te perdoo, você não me deve mais nada, está perdoado. Mas eu quero te fazer uma coisa, eu quero que você saia daqui limpo para não pecar de novo. É esse purificado. Ah, então quer dizer, pastor, que eu não vou pecar mais? Infelizmente não é assim. Porque nós somos pecadores e o pecado está diante de nós, cabe a nós dominá-lo, né? Mas quer dizer que ele é fiel, ele está o tempo todo disponível para nos limpar, para limpar a nossa existência, para que nós possamos resplandecer a luz de Cristo novamente. É isso que significa esse purificado. O pecado mancha a existência de Deus em nós. O pecado mancha. Pense você quando você está no banheiro tomando banho, tá? Na água quente. Quando você acaba de tomar o seu banho, que você para na frente do espelho, por causa da água quente, o espelho está embaçado. Isso é o pecado. O pecado, ele vai ofuscar a imagem e semelhança de Deus em mim. O pecado, ele vai deixar aquela imagem borrada, eu não vou conseguir transmitir, eu não vou conseguir refletir a imagem de Deus, as pessoas não vão ver Deus de forma correta na minha vida, né? É isso que acontece com o pecado. Mas aí quando você passa a mão, quando você passa um pano, quando você joga uma água, limpa o pecado, aí você consegue ver de novo, você consegue ver refletido no espelho o seu reflexo. É assim que Deus faz. Ele purifica a nossa vida para que a sua imagem possa ser refletida. Ele purifica a nossa vida para que a sua vida possa fluir da nossa existência. Não basta perdoar, ele nos perdoa, mas ele nos limpa para que a gente possa fluir o rio de água viva que tem em nós novamente. Reconheça os seus erros, meu irmão. Reconheça que é pecador, que é carente da graça e misericórdia do Senhor. Mas reconheça que ele é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Confessado. Confessado. Note que o texto não diz assim, olha, se confessar o pecado de palavrão, se confessar o pecado da mentira. Não, se confessar o pecado. O pecado. Ah, pastor, então, se for mentira, eu posso confessar que ele vai me perdoar? Pode. Se for um adultério, eu posso confessar que ele vai me perdoar? Pode. Se for um assassinato, eu posso confessar que ele vai me perdoar? Pode. Ele vai perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. De tudo, meu irmão. De tudo. Deus não faz acepção a respeito do que pode ou não ser perdoado. Se há arrependimento, há perdão. Se há arrependimento, há perdão no Senhor. Quarta coisa que eu aprendo com esse lápis, com esse objeto que todos nós temos em casa. Se você pegar essa parte pretinha aqui do lado de fora e passar no papel, nada acontece. Nada acontece. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. O verdadeiro valor do lápis está dentro dele. É o grafite, não é a madeira. A madeira não faz nada, ela só vai proteger o grafite. E para nos dar mais conforto na hora de escrever. Mas o valor do lápis está no grafite. O lápis sem grafite não serve para nada. É só uma madeirinha que você pode jogar na fogueira ou no lixo. O valor do lápis está dentro dele. O seu valor está dentro de você. Como assim, pastor? Está dentro de mim? Lembra que eu sempre gosto de falar que nós temos o fôlego da vida, o sopro da vida? Pois é. Foi Jesus que nos deu. O nosso valor está em Cristo. O nosso valor está em Cristo. 1 João 4,4. O apóstolo diz assim, ó, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior o que está em ti do que o que está lá fora no mundo. Maior é o que está dentro de você. O seu valor não é definido pelo que você faz. O seu valor não é definido pelo que você tem. O seu valor não é definido pelo que você sabe.
O seu valor não é definido pela sua conta bancária, não é definido pelo carro que você dirige ou pelo ônibus que você pega, não é definido pela bicicleta que você pedala ou pela moto que você anda, não é definido pelo chinelo de dedo que você calça ou pelo sapato de marca que você calça. O seu valor não é definido pela bermuda com um furo na coxa que está usando, do que com aquela marca, com a roupa de grife. Não é definido por aí o seu valor é definido pela cruz de Cristo, porque foi Ele que pagou o preço pela nossa vida. Foi Ele, eu sou dele, eu pertenço a Jesus, porque Ele me comprou com preço de sangue. O valor da minha vida é o sangue de Jesus derramado na cruz. O valor da sua vida, meu irmão, é aquilo que está dentro de você. É Jesus Cristo. Porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados, pela sua vida, pela sua existência. Isso é fantástico, meu irmão. Isso é fabuloso. Quem faria uma coisa dessa? Quem se entregaria no lugar de outra pessoa desse jeito? Quem pagaria esse preço, se não somente Jesus Cristo? Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E você pertence a Ele. Você não pertence à sua esposa, você não pertence ao seu marido, você não pertence aos seus pais, você não pertence à sociedade, você pertence a Jesus. Tem um ditado muito popular que diz que nós criamos os filhos para o mundo. Não é verdade. Os filhos são herança do Senhor. Nós criamos os filhos para o Senhor. Nós criamos os filhos para Deus. Por quê? Porque são dele. Porque Ele pagou o preço por eles. Ele só nos dá o privilégio de cuidar e de educar no caminho em que devem andar, para que quando forem mais velhos não se desviem do Senhor. Esse é o nosso privilégio. Mas eles são do Senhor, são herança dele. E nós precisamos entregar para Ele. Eu não estou criando meus filhos para o mundo, eu estou criando meus filhos para Deus, para honrar e glorificar o Senhor. Espero que você faça o mesmo com os seus filhos. Porque Ele pagou o preço por mim e por ti. Quinta e última coisa que eu aprendo com o lápis. A lição que o lápis me dá. O lápis, se eu pegar o lápis, colocar aqui, ó, tá aqui um papel, colocar em cima da mesa, pegar o lápis, colocar em cima do papel e falar assim: escreve, lápis. Desenha, lápis. Nada. Não acontece nada. Por quê? Porque o lápis não pode fazer nada sozinho. O lápis não faz nada sozinho. Nada. Agora, quando o lápis está na mão certa, nas mãos certas, um lindo poema pode ser escrito. Quando o lápis está nas mãos certas, um lindo, um fabuloso desenho pode ser produzido. Um lápis, quando está nas mãos certas, pode produzir coisas fantásticas. Eu e você, sem Deus, não somos nada. Nada. Nadinha. Não valendo nada. Só uma casca vazia. Mas nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, somos um vaso para glorificar, para honrar o Senhor. João 5:5, olha o que diz. João 15:5, perdão. Evangelho de João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Pega o galho de uma árvore, corta e coloca do lado, vê se ela vai produzir algum fruto. Não vai produzir nada. Nós, sem Jesus, não podemos produzir nada. Nós precisamos do Senhor, para que nós possamos atingir o máximo da nossa capacidade, para que nós possamos atingir o máximo da nossa inteligência, da nossa intelectualidade, da nossa produtividade. Nós precisamos do Senhor. Porque é Ele quem renova as nossas forças. É a alegria dele que é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele quem renova a nossa força a todo instante. É Ele quem nos capacita.
É Ele quem nos capacita. Em Filipenses 2, verso 13, Filipenses 2, verso 13, Paulo vai dizer assim: porque Deus é quem opera, efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. É Ele que realiza em nós, tanto querer como realizar. Vem dele. Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada somos. Podemos até fazer alguma coisinha, sabe? Trabalhar ali um pouquinho, mas chega no final do dia, tô cansado. Chega no dia seguinte, nossa, eu continuo cansado, não descansei direito. Mas quando nós somos do Senhor, nós somos renovados. Ele renova a nossa força. A gente corre e não se fadiga, não se cansa. Caminha e não se fadiga. Muito pelo contrário, sobe como águias, alcançando grandes alturas, grandes conquistas, pela graça do Senhor, que nos é suficiente. Quando nós estamos no Senhor, podemos grandes coisas. O lápis na mesa faz nada. O lápis na mão certa faz um lindo desenho. A prova disso está aqui atrás, ó. Esse quadro maravilhoso aqui atrás de mim. Da mesma forma somos nós. Sem Cristo não podemos fazer nada. Mas nas mãos do oleiro, nas mãos do Criador, nas mãos daquele que nos aperfeiçoa, podemos realizar grandes coisas para a glória dele. Não pense que aquilo que você pode fazer é pequeno, porque não sabemos o impacto que isso pode causar. Vou te dar um exemplo. André. André foi um discípulo de Jesus, um dos primeiros discípulos de Jesus. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de João, lá no verso 4, se não me falha a memória, nós percebemos que André, quando ele descobre, quando ele escuta a respeito de Jesus, ele corre e fala para o seu irmão. Quem era seu irmão? Pedro. Depois disso, a gente escuta muito pouco falando a respeito de André. Mas de Pedro, nós temos cartas. De Pedro, nós temos um sermão em Atos, que se converte em mais de 5.000 pessoas. Pedro, nós temos curas que são relatadas no livro de Atos. Pedro realizou grandes coisas, mas Pedro foi alcançado por André. Precisou de André para alcançar Pedro. Não pense que você alcançando uma pessoa, isso é pequeno, porque não é. Não é. Porque quando um arrependido se converte, se arrepende, quando a pessoa se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu. É motivo mais do que suficiente para nos alegrarmos. Nós não sabemos grandes coisas essa pessoa pode fazer. Deus é o Deus que nos molda. Ele nos molda porque deixamos uma marca e nós carregamos em nós as marcas de Cristo. Ele nos molda porque nós podemos ser apontados, aperfeiçoados, aparadas arestas daquilo que não agrada ao Senhor. Ele nos molda porque nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros. Ele nos molda porque o nosso valor está definido na cruz de Cristo. Ele nos molda porque sem Ele nada nós podemos fazer, mas com Ele grandes coisas podemos fazer. Nessa ilustração que eu fiz do lápis, eu usei um apontador e eu usei uma borracha. E Deus também, Ele nos dá acesso a algumas ferramentas para que nós possamos ser aperfeiçoados. Ele nos dá acesso a algumas coisas que nos ajudam a sermos aperfeiçoados. Uma delas é a Bíblia. A Bíblia vai nos apontar os nossos erros. A Bíblia vai nos apontar aquilo que nós precisamos corrigir. A Bíblia vai nos direcionar para aquilo que nós precisamos caminhar. A Bíblia é a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho a todo instante. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. E nós temos também a oração. A oração para que nós possamos pedir perdão ao Senhor. A oração para que nós possamos clamar por misericórdia ao Senhor. A oração para que nós possamos pedir que o Senhor aperfeiçoe a sua vontade em nossa vida. A oração que nós podemos usar para reconhecer os nossos erros, para que Ele possa nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. São duas ferramentas que nós temos à nossa disposição.
disposição para sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Existem outras, jejum, né? Existem outras, mas eu quero citar somente essas duas. E focar para que nós possamos buscar ao Senhor a todo instante na leitura bíblica e na oração. Como está a nossa oração diante do Senhor? Quanto tempo passamos em oração? Quanto tempo passamos em leitura bíblica? São coisas para nós refletirmos, porque se nós queremos ser aperfeiçoados pelo Senhor, não tem como ser aperfeiçoado sem a palavra de Deus e sem a oração. Que nós possamos realmente buscar ser aperfeiçoados pelo Senhor, porque Ele tem o desejo constante de nos moldar conforme a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está e vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Pai, te louvar, te exaltar e te glorificar pela tua graça e pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, sondando os nossos corações e verificando se há algum caminho mau que precisa ser corrigido. Se há algum caminho, ó Deus, que precisa ser aperfeiçoado. Se há algum caminho, ó Deus, que precisa ser abandonado, que precisa ser, ó Deus, arrependido e convertido. Pai, em nome de Jesus, mostra-nos, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus, eu sei, eu creio que a tua vontade é que nós sejamos aperfeiçoados pelo Senhor, moldados pelo teu caráter. Por isso eu te peço, ó Deus, corrija-nos, mostra-nos onde estamos errando, mostra-nos onde estamos caindo e levanta-nos deste lamaçal do pecado, tira-nos e transporta-nos para o reino do seu amor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos buscar continuamente e sermos aperfeiçoados pelo Senhor. E eu clamo a Ti mais uma vez, ó Deus, que onde quer que esta mensagem alcance, possa encontrar, ó Deus, pessoas que estão dispostas a Te obedecer, Te seguir e cumprir o Teu querer a todo instante. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por me ouvir, por me acompanhar. Clamo ao Senhor que você esteja se sentindo motivado, desafiado a compartilhar esses vídeos com seus amigos, com seus contatos. Se você puder, deixe aí um comentário no vídeo, deixe aí um like, né, como se diz, né, mas que você possa estar aí nos acompanhando, nos seguindo no Facebook, tem atualização toda semana. Você que está nos assistindo aí de outras plataformas, muito obrigado por me acompanhar, que o Senhor possa te abençoar ricamente, que você possa se sentir abençoado continuamente pelo Senhor. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, mais precisamente na QNR. Domingo, às 9 horas da manhã, temos escola bíblica, continuamos estudando o livro de João. Às 19 horas temos culto presencial na QNR e temos culto online e BBN Online. Você é nosso convidado a estar conosco, certo? Mais uma vez, muito obrigado. O Senhor te abençoe e te guarde a todo instante. Tenha uma boa noite e uma boa sexta-feira na presença do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.